João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa reflexão. Os irmãos podem assentar-se. Amados, João 10,10 tem sido ponto divergente entre teólogos e pregadores durante séculos. Com certeza você já ouviu esse versículo da seguinte forma: o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Observem que eles trocaram o ladrão pelo diabo, mas o texto na sua origem usa a palavra ladrão e não diabo, como nós lemos. Ao citar João 10,10, João tem em mente os falsos mestres, os falsos líderes e não o diabo. Os falsos mestres, eles atacavam, eles dispersavam o rebanho com suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinamentos, enganando as pessoas com suas falsas promessas. Jesus os chamou de ladrões e de salteadores. Jesus não falou no diabo. João 10 começa assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O verso 8 diz: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. No verso 15, Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Esta simples análise contextual mostra que Jesus está falando de falsos líderes. Jesus não está falando do diabo. Jesus não fez qualquer referência ao diabo. Jesus falou então contra esses falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, esses mercenários que eles exploram as ovelhas. Jesus veio para que seus discípulos tivessem uma vida marcante, uma vida com significado, uma vida comprometida com Ele, uma vida de boas obras. Quando eu vejo o irmão falando aqui acerca daqueles que saíram do nosso meio, saíram daqui, né, o apóstolo João vai dizer que eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Estiveram aqui, provaram alguma coisa, passaram um tempinho, mas eles não tinham raiz em si mesmos, eles acabaram indo embora. Então, quando Jesus chama, ele chama alguém com um compromisso para que tenha a condição de poder renunciar sonho, deixar de lado alguns dos seus interesses a fim de seguir a Cristo. Vida abundante para Jesus não significa prosperidade material. Hoje nós estamos assim muito envolvidos com essa questão de que o sujeito entra para a igreja pensando em ficar rico. O sujeito entra para o Evangelho achando que ele vai ser abençoado materialmente. A palavra abundar na Bíblia não significa ter bem, significa ir além da medida, uma vida que vai além do normal, uma vida que transborda, ou seja, uma vida que passa da borda, uma vida consagrada, uma vida ascendente que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso ela derrama uma vida melhor do que nós poderíamos ter lá fora. Diferente do mundo materialista que vive em busca de ter para acumular, o crente é diferente. Algumas pessoas visam não ter problemas pessoais, não ter problemas financeiros. O que mais se ouve hoje é sobre sucesso e vitória. Fato é, irmão, que na Bíblia não há nenhuma promessa para você ficar rico. Não há promessa de sucesso para os crentes. Observem, nenhum dos 12 ficou rico. Pelo contrário, Paulo larga aquilo que tinha, ele perde o que tinha para se tornar discípulo de Jesus. Então hoje nós estamos vendo as igrejas sendo iludidas por falsos mestres que mentem, enganam, com promessas de prosperidade material. E às vezes é comum ouvir assim: se alguém não está ficando rico, se alguém não é abençoado financeiramente, é porque está em pecado ou está desviado. E aí eu olho novamente para Paulo, o compromisso que esse homem tinha. Como é que eu posso dizer que esse homem vivia em pecado ou vivia desviado?
Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, você vê o quanto ele sofreu pelo Evangelho. E quando nós olhamos para o nosso líder Jesus, ele disse: olha, raposa e ave do céu tem mais coisa do que eu. Se vocês estão pensando em me seguir para receber alguma coisa em troca, para ter bens materiais, o Filho do Homem não tem de pousar na cabeça. Então, querido, a vida cristã é um investimento para o futuro, mas a maioria das pessoas querem retorno aqui e agora. Hebreus capítulo 6, versículo 10, eu já li aqui com vocês, ele nos diz que Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Deus não é injusto para esquecer até do trabalhinho que você está realizando aí. Para nós pode não ter significado nenhum, mas para Deus tem. Então, ele não é injusto, ele vai retribuir, ele vai nos dar galardões. Mas aqueles que visam enganar, observem, culto virou show. Hoje nós não temos, dificilmente temos um culto sério. Hoje o culto virou show. Os cultos servem para iludir, para divertir aqueles bobos de um reino fictício. Observem que os homens determinam a Deus, dizem o que desejam e parece que Deus é obrigado a dar aquilo que eles pedem. Seres humanos que não foram preparados, não foram treinados para enfrentar situações adversas. E quando Jesus treina os 12, ele deixa bem claro: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Se você ler João no capítulo 20, a partir dali Jesus começa a preparar João para o tipo de morte que ele ia morrer. E também, quando vocês veem Jesus falando para isso, desse modo, como Pedro também morreria, Jesus disse assim: olha Pedro, quando você era mais jovem, você se preparava, se arrumava, e você ia para onde você queria. Quando você for mais velho, eles vão te cerrar, quer dizer, vão amarrar suas mãos, e você vai ser preso, você vai ser morto. Aí João diz assim: olha, Jesus estava falando com que tipo de morte Pedro iria glorificar. Diz Eusébio, um historiador, que quando Pedro foi crucificado, Pedro ia ser crucificado como Jesus, ele disse: olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, e pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então a história vai nos dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer a morte do seu Senhor. Então Jesus trabalhou esses 12, esses discípulos, para que eles enfrentassem dificuldades e adversidades na vida. E quando nós falamos dessas coisas, né, do Evangelho, quando falamos da sã doutrina, a verdade faz coceira nos ouvidos. Eu vi um pregador dizer que a igreja é lugar para doentes, fracassados, pobres, iludidos e desesperados. Sabe por que ele disse isso? Ele disse que os ricos não precisam da igreja, porque os ricos gozam de boa saúde, os ricos buscam entretenimento e os prazeres da vida. Eles não têm tempo para ir à igreja, a igreja para eles não faz sentido. Eles têm tudo para a satisfação das vossas almas. Agora, queridos, quando nós olhamos para as palavras do Senhor Jesus, ele diz uma coisa muito interessante para nós. Ele diz que o que daria um homem em troca da sua alma? Lembra? Os homens podem ter tudo, mas se perderem a sua alma, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Não faz sentido nenhum. Então Jesus está dizendo que existe uma vida que é para ser vivida a partir dessa. Além dessa, a verdadeira vida para ser vivida não é que templos são construídos para atender ricos e sadios. Preste atenção. Os templos, quanto mais suntuosos, mais atraem as pessoas. Não foi por acaso que o irmão acabou de dizer aqui que tem gente que tem vergonha de entrar num templo pequeno. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não olhe para o templo, olhe para o que é pregado. Não olhe para o templo, olhe para a vida das pessoas. Olhem se de fato essas pessoas estão trilhando o caminho do Evangelho. Observe se o Evangelho pregado ainda é o Evangelho da cruz. Porque quanto a um Evangelho fictício, mentiroso, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8, que até mesmo um anjo que veio do céu e pregue um outro Evangelho seja considerado maldito. Hoje fizeram uma homenagem para o dia do pastor lá na igreja, por isso que eu me atrasei um pouquinho. E dentro dessa homenagem eu aproveitei para falar para eles sobre a tal da teologia coach, que voltou de novo com força total. As pessoas são orientadas, são levadas a pensar que são prósperas, que são ricas dentro de si mesmas, que têm todo o potencial para serem felizes sem precisar de Deus e de Jesus. Tem um
sujeito que ele disse que quando ele olha para Jesus, quando ele olha para Deus, ele se sente melhor do que Deus. Vocês imaginem, esse tipo de gente está sendo aceito, respeitado, está sendo acolhido. Nós perdemos o altruísmo e a esperança naquilo que nós não vemos, ou seja, nós perdemos a verdadeira fé. Para as pessoas que estão entrando na igreja, o que importa é o aqui e o agora. Existe um hedonismo, chamado hedonismo cristão, que invadiu a igreja, onde todas as pessoas buscam todos os tipos de prazeres, de liberdades e de inclusões, sem perceber que essa liberdade, segundo os prazeres, criaria outras formas de inclusões muito mais perigosas. Um exemplo claro disso são as chamadas igrejas emergentes, ou as igrejas da inclusão, que aceitam todo tipo de orientação sexual. Falsos pastores incluíram princípios e valores inegociáveis da fé cristã nas suas ideias humanas. A Bíblia foi deixada de lado, o caminho estreito foi substituído pelo caminho largo e fácil da inclusão, e esse caminho largo e fácil, todos nós sabemos que vai dar na perdição. As igrejas, chamadas igrejas progressistas, já atuam no Brasil há mais de 15 anos, com suas ondas, com seus ensinos e com todo tipo de aberração. Os milhões de evangélicos espalhados pelo Brasil, eles sabem o que querem, e eles têm à disposição um cardápio variado de ensino e de pregação religiosa para a sua prática, para o seu estilo de vida. Igrejas que vão do alarido santo ao cuspe de Deus. Bizarrice que vira piada na internet. Mas a vida abundante que Jesus oferece vai além do desconforto terreno e passageiro. Paulo, falando dessa verdadeira vida, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mundo não compreende, não aceita uma satisfação puramente espiritual, que é essa satisfação que Jesus Cristo quer dar para você. O bom pastor quer levar você a um tipo de vale, quer dar a você um tipo de pasto, que você não precisa pensar em riqueza, que você vive feliz e satisfeito com o que você tem, com aquilo que você recebe, com aquilo que Deus lhe deu. João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, preste atenção, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus não fala de riqueza. A primeira coisa que ele fala de salvação. Salvação que dá sentido à vida, salvação que garante a você estar presente no dia do arrebatamento, salvação que garante a você morar na Nova Jerusalém, livre de toda essa dor e esse desconforto que habita o nosso mundo. Vida abundante tem a ver com salvação e serviço para o nosso Deus. Essa abundância está relacionada com encontrar pastagem. Sabe o que é pastagem? É a satisfação do básico. O apóstolo Paulo diz assim: você tem o que comer, você tem o que vestir, esteja feliz, não busque algo mais. Mais tarde ele vai dizer a Timóteo: aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentações e ciladas. Ou seja, seja feliz com o que Cristo dá. A vida abundante, a princípio, ela é espiritual, e se Deus quiser, pode ser material. Olhe para Abraão. Abraão foi um homem de fé e foi rico. Deus lhe deu fé e lhe deu também riqueza. Agora olhe para Elias. Elias foi um homem de fé, mas não tinha nada em termos de dinheiro, de bens. É comum encontrarmos pessoas frustradas por achar que o crente não pode passar por tribulação na vida. Mas observe que o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 5 que a tribulação, ela tem o seu valor, porque ela produz o quê? Paciência, esperança, experiência. Então, para alguns, a abundância tem a ver com o muito, com o supérfluo, com o desperdício, com aquilo que sobra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: uma mesa abundante não é uma mesa cheia, não é uma mesa com muita comida, com muitas guloseimas e sobremesa. Uma mesa farta, uma mesa abundante, é aquela que tem com quem você compartilhar.
Não adianta você ter uma mesa grande, cheia, se você não tem ninguém para compartilhar. Evangelho tem princípios de compartilhamento, é para repartir. Aquilo que você recebe, você tem o dever e o direito de repartir com o outro. Abundar significa fazer com que os outros participem conosco da mesma bênção. A vida que Cristo dá tem um aproveitamento congregacional, é para todos. Os dons foram dados para a igreja, para a melhoria da igreja, para o crescimento espiritual da igreja. O fruto do Espírito foi dado para satisfação e prazer nosso, para entendermos como está a nossa relação com Deus, para entendermos como o Espírito tem trabalhado em nós, se nós estamos vivendo debaixo de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas os dons foi dado à igreja para um bem coletivo. Jesus é o pão da vida abençoada, envolta pela graça, pela vida salva, pela vida feliz, convicta, sabendo de onde veio, o que veio fazer nesse mundo e para onde vai quando partir daqui. A vida abundante é resultado do que o bom pastor nos dá, é resultado do que ele fez por nós na cruz. E por isso nós podemos cantar: meu bom pastor é Cristo, com ele que andarei. Os ímpios não podem cair. O bom pastor nos faz compartilhar e vivermos contentes em toda e qualquer situação. Jesus é o bom pastor que ama e cuida de suas ovelhas. Eu vou repetir: Jesus é o bom pastor que ama e cuida das suas ovelhas. Essas ovelhas ouvem a sua voz, porque o conhecem, elas sabem quem ele é, elas não seguem o estranho. Então, Jesus toma conta das suas ovelhas. Lá na igreja eu vi uma encenação legal, lembra? O pastor vai lá, coloca as ovelhas no aprisco, conta, está faltando uma, ele deixa as 99 lá e vai buscar aquela. É dele. Jesus diz: as minhas ouvem a minha voz. Por que as minhas ouvem a minha voz? Porque são minhas. Se não fossem minhas, não ouviriam a minha voz. Então nós vamos pregar, você vai testemunhar, você vai ensinar, você vai falar de Jesus, e aqueles que vão ouvir, aqueles que vão adentrar e ficar nesse local, são ovelhas de Jesus. Tem uma frase que eu gosto de usar muito: bode não come capim muito tempo. Bode fica por ali, né, pastando no meio das ovelhas, tentando pegar alguma, quando não consegue ele vai embora. Mas ovelhas não. As ovelhas comem a relva que o bom pastor dá. Cristo então veio para que nós tivéssemos uma vida eterna, não prosperidade financeira. A sua obra é única, perfeita, indispensável, para que suas ovelhas tenham vida eterna. Ele realizou conosco uma aliança que é eterna, infinita, inquebrável. Vida abundante significa ser salvo, ter vida eterna, e isso deve bastar para todos nós. Essa é a única conclusão lógica para quem ouviu o verdadeiro Evangelho e foi regenerado pelo Espírito Santo. A preocupação é com a salvação da alma, não são com bens materiais. Tudo isso aqui vai ficar. Um dia nós vamos e nós não vamos levar absolutamente nada daqui, a não ser aquilo que aprendemos do Senhor para recebermos os galardões lá em cima. Observe que quando o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos lá em Atos, eles cheios do Espírito, no dia da chegada do Espírito Santo, perguntaram a Pedro: e agora o que nós vamos fazer? Pedro disse: arrependei, que cada um de vós seja batizado. Batizado para quê? Para começar uma vida de serviço, uma vida dentro do corpo, uma vida dentro da igreja, uma vida que tenha significado, uma vida de ovelha, uma vida que convive com os demais irmãos, vida para a glória de Deus. A salvação é o que importa e não as riquezas desse mundo. Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. O carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Ele não perguntou: o que eu devo fazer para ser rico. Ele queria ser salvo. Jesus não é o gênio da lâmpada que você vai esfregar e ele vai trazer à tona todas as nossas satisfações. Eu quero concluir com 5 exemplos bíblicos da verdadeira prosperidade. O que é prosperidade bíblica? O que significa ter uma vida abundante em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, vida abundante tem a ver com bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus
nos agraciou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E essas bênçãos estavam nas regiões celestiais. Não são materiais, não são bênçãos desse mundo, são bênçãos que vêm do céu, são bênçãos das regiões celestiais. Segundo, a verdadeira prosperidade bíblica tem a ver com o selo do Espírito Santo. Por quê? Porque sem o selo do Espírito Santo, no dia do arrebatamento, o homem não vai estar garantido. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Quem foi selado pelo Espírito Santo, no toque da trombeta, na data marcada, ele vai subir para ter um encontro com o Senhor dos ares. Terceiro, a abundância que a Bíblia fala é abundância de graça e de paz. Graça tem a ver com o cuidado e com a proteção divina. Eu já disse para você que a salvação é pela graça, e graça significa ser escolhido, graça significa ser amado, graça significa ser cuidado, graça significa ser alguém protegido, graça significa ser alvo do amor e do cuidado de Deus. Observem, havia 99 ovelhas no aprisco, poderia ter parado aí, deixa aí, 99 é suficiente, só se perdeu uma, elas vão se reproduzir e vai suprir esse número. Em breve eu terei mais de 100, mas não, ele larga lá e ele vai buscar, porque aquela tem valor. Ele morreu por ela. Então, a abundância tem a ver com a graça de Deus, o cuidado, a busca, a proteção, a eleição divina. Paz é resultado do perdão e da reconciliação realizada por Cristo em nosso lugar. Irmãos, quando a Bíblia fala de paz, ela não fala de ausência de problemas, ela não fala de ausência de luta. Preste atenção: justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus. Essa paz é resultado da justificação, que Deus nos reconciliou com Deus. É uma paz que foi estabelecida entre eu e Deus, não é uma paz entre eu e o mundo. Jesus Cristo disse: o mundo vos odeia, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, mas tenham bom ânimo. Quer dizer, respirem fundo, tomem alento, eu venci o mundo. Viver em paz significa viver sem culpa, viver seguro, certos do amor e da filiação divina. Nós somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai, e só nós temos a liberdade de poder abrir a boca e dizer: Pai nosso que estás no céu. Só nós temos o dever de santificar o nome de Deus. O ímpio lá fora não. Deus não espera nada do ímpio, ele está morto em delitos e pecados. Deus espera de nós a santificação do seu nome, a glorificação do seu nome, a exaltação da sua pessoa, o reconhecimento do ser criador, a gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Quarto lugar, a verdadeira prosperidade tem a ver com generosidade por excelência. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar sempre prontos a dar e a repartir. E ele vai mais longe: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem está em busca de bênção material não tem o que dar, não tem o que repartir, ele só está em busca de receber. Ou seja, a alegria maior vai para quem dá. Mais bem-aventurado é dar, não é para quem recebe, é para quem dá. Quem recebe, claro que vai ficar leve, mas nós devemos entender que há uma alegria maior para aquele que dá. Quinto e último ponto: tesouros no céu são mais seguros. Quem está em busca de prosperidade está tentando angariar tesouros nesse mundo. E qual é a advertência que Jesus faz? Tesouros nesse mundo, a traça fura, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Irmãos, no céu é mais seguro. Todo investimento no reino de Deus tem retorno, não esqueça disso. Salomão diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque tu não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, vai desaguar o aguaceiro. Caindo a árvore para o norte ou para o sul, aonde ela cair, ela vai ficar lá.
Ou seja, a vida tem um curso normal, mas todo investimento no reino tem retorno. Às vezes nós queremos ter coisas aqui que nós nos agarramos a elas. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu ganhei um blazer, um negócio lindo, de uma lapela brilhosa aqui, um negócio caro. E eu botei no guarda-roupa e disse: esse aqui eu só vou usar em ocasiões especiais. E aí um dia eu fui convidado para ser preletor na formatura de um pessoal lá em Codajás, né? Inclusive umas crianças que nós evangelizamos na época e batizamos. Hoje eu tenho uma amiga que é missionária aqui na região do Tupé. E eu disse: hoje eu vou colocar o blazer. Quer dizer, eu vou para a viagem e vou colocar o blazer. Bom, quando eu cheguei lá, que eu meti o braço assim, eu vi aquele negócio, aquele claro aqui, tinha um buraco aqui. Eu olhei, a traça fez uma festa. Ficou tanto tempo guardado e a traça furou. Esse é um recadinho para nós. Esse é um recado para aqueles que querem ficar ricos. Esse é um recado para aqueles que querem acumular bens nesse mundo. Esse é um recado para aqueles que pensam que a satisfação está nas coisas terrenas. A traça fura, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. No céu é mais seguro, é retorno garantido. Essa é a vida que Cristo promete aos seus desse mundo. Eu não sei o que tem dominado sua mente, não sei como está, sabe, assim, sua cabeça com relação a isso. Mas preste atenção. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando de bens materiais. Ele está falando: cuidado com os falsos líderes que querem que vocês acreditem nisso. A vida abundante que eu estou prometendo para vocês é, sobretudo, salvação. É santificação no Espírito. É fé na palavra verdadeira. Para você caminhar nesse mundo, olhando para Cristo como autor e consumador da sua fé. Que Deus o abençoe. Que Deus o faça pensar nessas palavras de hoje. Que você olhe para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você não busque satisfação em bens materiais, porque ou a traça fura, ou a ferrugem corrói, ou os ladrões roubam, ou você parte e fica tudo aqui para outros usufruírem. Mas invista no reino de Deus. Seja fiel. Doe ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Que Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho. Amém?